CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Olá, boa tarde. Hoje venho falar-vos sobre o plano de fertilização. O plano de fertilização aqui abordado é o disponibilizado no Caderno de Campo Único, destinado a assegurar o cumprimento das intervenções do Sistema Integrado de Controlo e Gestão do PEPAC. É obrigatório apresentar um plano de fertilização para as seguintes intervenções: para a agricultura biológica, para quem se candidata à produção integrada, no caso das culturas agrícolas, quem se candidata ao maneio da pastagem permanente, à promoção da fertilização orgânica, às pastagens biodiversas e ao uso eficiente da água. O plano de fertilização assegura também parte dos requisitos exigidos para as parcelas que se encontram localizadas em zonas vulneráveis. Com o plano de fertilização, pretende-se que o agricultor apresente uma estimativa dos fertilizantes a aplicar com base nos resultados dos boletins de análises e nas produções esperadas. Uma vez apuradas as quantidades de fertilizantes a aplicar, deve ser feito o balanço das matérias fertilizantes produzidas na exploração, em especial dos estrumes, chorumes, compostos e outras, a fim de serem prioritariamente utilizados na fertilização, recorrendo-se apenas à aquisição de outros fertilizantes para preencher o déficit de nutrientes eventualmente existente. O fornecimento de nutrientes em agricultura biológica apenas é possível através de fertilizantes orgânicos ou da fixação biológica de azoto. Para elaborar um plano de fertilização, depois de preenchido o separador 1 do Caderno de Campo Único, onde é assegurada a identificação do agricultor da exploração, deve ser preenchido o separador 2, onde é feita a caracterização das áreas candidatas às várias intervenções do PEPAC. O documento base de preenchimento para este separador tanto pode ser o IE como o pedido único. Aqui são registadas as parcelas candidatas e respectivas subparcelas, assim como identificadas as zonas homogéneas às quais se atribui uma letra maiúscula, que tanto poderá corresponder a uma subparcela como a mais que uma. Na criação das zonas homogéneas, caso seja uma exploração com culturas permanentes, deve ter em atenção às características da natureza do solo, da topografia, da espécie, da variedade, da exposição, da idade das árvores ou dos arbustos e das técnicas culturais. No caso das explorações com culturas anuais, para definir as zonas homogéneas, deve ter em consideração a natureza do solo, a topografia, a espécie, a variedade, o declive, a drenagem e o passado cultural. Para cada zona homogénea, deverá ser referido o modo de produção, se é convencional, se está em produção integrada, as intervenções a que se candidata para cada uma das subparcelas, se candidata para PRODI, agricultura biológica, para o maneio da pastagem permanente, a área. Esta informação é retirada do IE ou do pedido único, conforme o documento de base com o qual esteja a realizar o plano de fertilização. A textura do solo, esta informação é retirada do boletim de análises de terra e pode ser tanto considerada a textura de campo ou a classe de textura. E a cultura e variedade ou casta. Caso existam subparcelas com culturas temporárias, com várias culturas no mesmo ano, deve ser preenchido o campo sucessão cultural. O índice de classificação fisiográfica da parcela, informação esta retirada do IE, e as boas práticas, como por exemplo o enrelvamento natural ou o semeado, a mobilização mínima ou sementeira direta. No anexo 1, deve identificar a zona homogénea e a área para a qual irá fazer o plano de fertilização. Poderá optar por preencher o número de sequência da parcela ou o número da subparcela, constante no IE ou no pedido único, mas fará mais sentido optar por estes campos quando o plano diz apenas respeito a uma parcela ou subparcela. Caso contrário, não se justifica.
irei sempre referir-me ao preenchimento por zona homogénea. Assim, a área a registar é a correspondente ao somatório das áreas referentes a cada zona homogénea em análise. Deve ser sempre preenchido o campo cultura e variedade. No caso das culturas permanentes ou pastagens permanentes, deve ainda ser registada a idade. O campo produção esperada é de preenchimento obrigatório. O campo cultura permanente em fase de apenas deve ser preenchido quando o plano de fertilização diz respeito a este tipo de cultura. Em caso afirmativo, deve assinalar com um X o campo da fase de desenvolvimento em que se encontra a cultura permanente. Para determinar a quantidade de nutrientes disponibilizados ou a disponibilizar, de acordo com as características de cada exploração, teremos de ter em consideração a quantidade de nutrientes a deduzir em função dos resultados das análises de terras, os nutrientes veiculados pela água de rega, no caso a cultura a ser regada, os nutrientes dependentes dos resultados das análises foliares, no caso de culturas permanentes, o azoto proveniente da adubação verde, caso faça a adubação verde, o azoto proveniente dos resíduos das culturas precedentes, caso se aplique, e os nutrientes provenientes do excreta dos animais em pastoreio, caso a zona homogénea seja pastoreada. O quadro 1.1 é preenchido com base no resultado das análises de terras. Os valores de azoto, fósforo, potássio e magnésio devem ser inseridos nas unidades correspondentes, miligrama por quilo ou em percentagem. No campo classe de fertilidade, deve registar a classe de fertilidade que vem no boletim de análises para cada um dos nutrientes, caso faça parte do boletim de análise de terra. Temos aqui as classes muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo. Caso esta informação não venha no boletim de análise de terras, poderá consultar o quadro 11 do Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. Quando, nos resultados das análises de terras, o valor de azoto é disponibilizado em azoto mineral ou azoto nítrico ou total, esta informação deve aqui ser identificada assinalando com um X, o campo correspondente ao parâmetro considerado. No caso das análises de terra, fornecer todos os parâmetros indicados, deve ser preferencialmente utilizado o azoto mineral. No caso de não haver o azoto mineral, usar o valor de azoto nítrico. Não havendo explicitação do azoto mineral nem nítrico, deve usar o azoto total. E não havendo quaisquer um destes, deve usar o valor relativo à matéria orgânica. Os campos relativos à identificação do boletim de análises, data de colheita de terras, profundidade da colheita da amostra em centímetros, a data de emissão de resultados e o número de amostras ou o número do boletim, são de preenchimento obrigatório. Para preencher o campo a deduzir no cálculo da fertilização azotada, deve consultar a tabela do anexo 6 da Portaria 259 de 2012, de 28 de agosto. Por exemplo, para as culturas anuais, imaginem que o resultado da análise de solo diz que é 3,2% de matéria orgânica. Olhando para este quadro, portanto, relativamente à matéria orgânica, 3,2 enquadra-se entre 2,51 a 5,49. O que quer dizer que irei ter de considerar 10 kg de azoto por cada 0,5 unidades percentuais de matéria orgânica a mais. Portanto, eu irei então retirar os 2,5, que irá dar 0,7%, o que proporcionalmente 0,5% para 10 kg irá dar, então, fazendo as contas, 14 kg de azoto, que será o valor que eu irei considerar para preencher o campo a deduzir no cálculo da fertilização azotada. Para as culturas permanentes, eu irei usar, com base na Portaria 259 de 2012, o quadro 4.2 do anexo 6, em que aqui é considerada o valor da matéria orgânica ou é superior a 1,5 ou inferior. Neste exemplo, temos aqui que, segundo os resultados da parcela em análise, temos 2% de matéria orgânica e temos também a informação de que a textura é fina. Portanto, irei ter aqui em consideração esta coluna,
Como o valor é superior a 1,5, dá uma diferença de 0,5%, o que corresponde, fazendo as contas, a 10 kg de azoto por hectare, que será este o valor que irei então considerar para preencher o campo a deduzir no cálculo da fertilização azotada. O quadro 1.2, relativo à análise de água de regas, apenas deve ser preenchido caso o agricultor tenha culturas de regadio. Em caso afirmativo, o campo, resultado das análises, todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório. Para preencher o campo de dotação, caso não exista um histórico na exploração, poderá consultar as tabelas de referência de dotações de rega de referência no site da DECADRE. Para calcular a quantidade de nutriente fornecido pela água de rega, tanto para o azoto como para o fósforo, são utilizadas fórmulas específicas para cada um dos nutrientes, recorrendo aos resultados das análises e ao Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. As fórmulas encontram-se nas notas associadas a estas células no campo de caderno único. O azoto veiculado pelo ácido nítrico, que eventualmente seja adicionado à água de rega para baixar o valor do seu pH, também deve ser contabilizado. Poderão encontrar orientações no Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. O azoto veiculado pelo ácido fosfórico, que eventualmente seja adicionado à água de rega para baixar o valor do seu pH, também deve ser calculado. Conforme os resultados das análises da água, deve indicar em que formato vêm expressos os valores, se em potássio ou em óxido de potássio. Os campos relativos à identificação dos boletins de análise, data da colheita da água, data da emissão de resultados, número de amostras e número do boletim, são de preenchimento obrigatório. O quadro 1.3, relativo à análise foliar, é de preenchimento obrigatório para os beneficiários candidatos à intervenção agroambiental PRODI, aplicável às culturas permanentes. No campo resultado das análises, todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório. Deve preencher o campo classificação com uma das seguintes opções: insuficiente, suficiente ou elevado. Caso esta informação não venha no boletim de análises, deve consultar o Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. Os campos relativos à identificação do boletim de análises, data da colheita do material vegetal, data de emissão de resultados, número de amostras e número do boletim, são de preenchimento obrigatório. Este quadro é de preenchimento obrigatório apenas nos casos em que o agricultor pretenda recorrer à fertilização orgânica. Estes valores servirão de auxílio para o preenchimento do campo nutrientes disponibilizados por tipo de fertilizantes do quadro 4, plano de aplicação. Quando não tiverem sido efetuadas análises de composição em nutrientes, devem ser utilizados os valores de referência para uma forma disponível dos nutrientes. Poderão, para o efeito, utilizar o quadro 17 do Manual de Fertilização das Culturas do INEAV ou no anexo 7º do Código das Boas Práticas Agrícolas de 2018. Quando apenas se dispõe dos valores de azoto total, devem considerar-se as percentagens de azoto disponível ao longo dos anos constantes no quadro 18 do Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. No cálculo dos valores dos nutrientes na forma disponível, devem ter em conta ainda o período que as culturas ocupam efetivamente no terreno. Para as culturas de primavera-verão, devem considerar 1/3 daqueles valores. Para os cereais de outono e inverno, considerar 3/4 ou metade. Para as pastagens, considerar aqueles valores na totalidade, conforme indicado no Código das Boas Práticas Agrícolas de 2018. Caso o agricultor faça adubação verde, deve preencher o quadro 1.5 relativo ao azoto fornecido pela adubação verde, em função dos resultados das análises ou dos valores de referência existentes na exploração. Caso não existam registros, por forma a garantir que a quantidade de azoto disponível seja contabilizado, a Autoridade Nacional competente em matéria de fertilização informou que o agricultor deve proceder da seguinte forma. Para o cálculo da produção de matéria verde, o agricultor deve fazer o seguinte: numa zona representativa da parcela,
Marcar um talhão com uma área de 1 metro quadrado. Deve cortar parte da área, cerca de 2 centímetros acima do solo, das plantas contidas nesse talhão. Deve pesar a matéria verde e repetir este procedimento em 5 locais diferentes da mesma zona. Depois, deve calcular o peso médio por metro quadrado, dividindo o peso total por 5. Multiplicar o valor obtido por 10.000 para estimar a produção de matéria verde por hectare. Para preencher o campo, teor de matéria seca, deve utilizar valores indicativos e deve ter em atenção que o teor de matéria seca aumenta ao longo do ciclo da vida das plantas. Depois de encontrado a matéria verde e o teor de matéria verde, vamos então encontrar qual é a quantidade de matéria seca tonelada por hectare para assegurar então o preenchimento deste campo. Para calcular a quantidade de azoto disponível por hectare, informação usada no cálculo automático do quadro 3, previsão total de nutrientes a disponibilizar à cultura, caso não tenham sido realizadas análises, deve ser consultado o quadro 1, disponível nas orientações técnicas do site do BPP. A Autoridade Nacional competente em matéria de fertilização preparou o quadro 1, no qual se apresentam as quantidades de azoto disponibilizadas pela adubação verde em função do teor de azoto da cultura de cobertura. Caso não se conheça este teor, deve optar-se pelos valores mais altos quando o corte se efetuar numa fase mais precoce do ciclo e pelos valores mais baixos em fases mais avançadas. Nos casos em que o agricultor opte por efetuar análises laboratoriais à composição da cultura de cobertura, deve utilizar o teor de azoto constante nos respectivos boletins para a composição da cultura de cobertura utilizada, para obter o valor correspondente de azoto disponível de acordo com a tabela 1. O quadro relativo ao azoto proveniente dos resíduos da cultura precedente deve ser preenchido com base nos valores do quadro 2 do anexo 6 da Portaria 259 de 2012, de 28 de agosto. Este quadro apenas deve ser preenchido caso as subparcelas sejam pastoreadas. No campo espécie pecuária, deve identificar a espécie que pastoreia anualmente a pastagem a que diz respeito ao plano de fertilização. No campo, o número de cabeças normais por hectare deve registar o número de cabeças normais que pastoreiam anualmente a pastagem. Os campos valores de referência do azoto, do fósforo e do potássio são preenchidos de acordo com os valores de referência do anexo 6 do Código de Boas Práticas Agrícolas. Chama-se a atenção para o facto de os valores de referência do anexo 6 do Código das Boas Práticas Agrícolas serem apresentados por ano. O azoto total por espécie por hectare, este campo será a multiplicação do número de cabeças por hectare vezes o valor de referência. O mesmo acontece para o fósforo e para o potássio. Estas fórmulas encontram-se nas células a que corresponde a informação. O campo total deve ser preenchido com o resultado da soma dos valores registados nas colunas, o azoto total por espécie, o fósforo total por espécie ou o potássio total por espécie. Quando os boletins de análise de terra indicam as recomendações de fertilização para a cultura em causa, o preenchimento do quadro 2, necessidades da cultura, pode ser feito com esses valores que se registram no campo quantidade. Quando os boletins de análise de terra não têm recomendações, este quadro deve ser preenchido com os valores indicados nas tabelas de fertilização do Manual de Fertilização das Culturas do INEAV. Para as culturas anuais, para preencher os campos azoto, fósforo, potássio e magnésio, devem ser considerados os valores recomendados nas tabelas de referência do Manual de Fertilização das Culturas do INEAV, de acordo com a produção esperada e com os resultados obtidos nas análises de solo. No caso de ser feita oferta e rega, as necessidades devem ser reduzidas entre 25% a 30%. Caso tenha uma exploração com culturas permanentes, para o azoto, o fósforo, o potássio e o magnésio, devem ser considerados os valores recomendados nas tabelas de referência do Manual de Fertilização das Culturas, de acordo com a produção esperada e com os resultados obtidos nas análises foliares. Nas parcelas
ou nas zonas homogéneas localizadas em zona vulnerável, deve considerar os valores constantes no anexo 8º da Portaria 259 de 2012. O campo Origem dos dados deve ser assinalado com um X qual a origem das recomendações de fertilização. No quadro 3, será apurada a estimativa da quantidade de nutrientes que devem ser aplicados à cultura. No anexo 1 do Caderno Campo Único, para assegurar o preenchimento da previsão total de nutrientes a disponibilizar à cultura para cada macronutriente, existe uma fórmula específica que, de acordo com os valores introduzidos nos quadros anteriores, serão apuradas as quantidades de nutrientes a fornecer pela fertilização. Nas culturas anuais, a quantidade de azoto recomendado é função, para além das características do solo, da água de rega, da adubação verde, dos resíduos da cultura precedente, do excreto dos animais em pastoreio, caso a zona homogénea análise seja pastoreada, e da produção esperada. Nas culturas permanentes em produção, a quantidade de azoto recomendada é função, para além das características do solo, dos resultados das análises foliares e da produção esperada. Para o fósforo, a quantidade recomendada é função da água de rega, do excreto dos animais em pastoreio, caso a zona homogénea em análise seja pastoreada, e da produção esperada. Para o potássio, a quantidade recomendada é função do excreto dos animais em pastoreio, caso a zona homogénea em análise seja pastoreada, e da produção esperada. O campo calagem apenas deve ser preenchido quando for recomendada a calagem no boletim de análises de terra. Deve ser identificado o tipo de calcário aplicado sempre que for feita a correção do pH do solo por calagem. Os valores possíveis são o calcário calcítico, o calcário magnesiano e o calcário dolomítico. No campo fonte de nutrientes, deve identificar o tipo de fertilizante que prevê utilizar para suprir as necessidades determinadas no quadro 3 e a respectiva quantificação dos nutrientes. Os valores possíveis para preencher estes campos são aplicação de corretivos minerais, aplicação de estrume, aplicação de chorume, aplicação de digerido de unidade de biogás, aplicação de sedimentos depositados nos órgãos de armazenamento de efluentes pecuários, mistura de efluentes pecuários e seus derivados, aplicação de composto de biorresíduos de origem agrícola, aplicação de composto orgânico de unidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos, aplicação de outro tipo de composto ou ainda fertilizantes de síntese. Para os fertilizantes de síntese, deverão ser registados tanto as linhas quanto as diferentes formulações o beneficiário pretender aplicar. Segundo a orientação técnica, de acordo com as intervenções, variam as obrigações de preenchimento. Os boletins de análise devem ser mantidos pelo beneficiário por forma a serem consultados sempre que necessário pelas entidades que monitorizam, verificam a aplicação da legislação nacional aplicável no âmbito da gestão de nutrientes disponibilizados às culturas. A aplicação no solo agrícola dos efluentes pecuários, transformados ou não, com o objetivo de manter ou melhorar a sua fertilidade, chama-se valorização dos efluentes pecuários. Quando a valorização agrícola em explorações agrícolas ou agropecuárias é superior a 200 metros cúbicos de chorume ou toneladas de estrume por ano, ou integra qualquer quantidade de outros subprodutos animais ou produtos derivados das categorias 2 ou 3, esta atividade carece de licença ou título de exploração, concedida em sede de licenciamento das atividades pecuárias, de acordo com o disposto no REAP. E assim termina esta sessão. Caso surja alguma dúvida, contactem-nos. Muito obrigada.